Você está assistindo ao Sensor Studio. Israel aparentemente iniciou os preparativos para uma grande operação militar, visando a ocupação total da faixa de Gaza recentemente. Além disso, Israel também está pressionando o Hezbollah, tentando mudar a situação no Oriente Médio a seu favor. Hoje abordaremos esse tópico mais detalhadamente. Israel também enfrentou grandes desafios diplomáticos devido à pressão europeia. Recentemente, um evento reviveu Israel: o ataque suicida do Hamas. O grupo divulgou vídeos consecutivos mostrando reféns israelenses extremamente magros, com costelas à mostra e crianças palestinas desnutridas. Aparentemente, o objetivo era destacar a tragédia em Gaza e pressionar Israel a se envolver nas negociações de cessar-fogo. Porém, o maior obstáculo foi o sequestro de reféns israelenses pelo Hamas, que estão em cativeiro há mais de 660 dias. No vídeo, esse refém aparece cavando o chão com uma pá dentro de um túnel, dizendo: "Acho que este lugar será o meu túmulo." Ele afirmou que não conseguiu comer nada por vários dias. O problema é que isso provocou a fúria de Israel. Não sei o que o Hamas tinha em mente ao postar esse vídeo, mas o vídeo divulgado por eles acabou tendo o efeito contrário. Israel indicou o fortalecimento imediato dos ataques à faixa de Gaza após a postagem desse vídeo. O primeiro-ministro Netanyahu disse que ficou chocado com o vídeo horrível e não cederá à propaganda enganosa e intencional. Israel demonstrou sua determinação de resgatar os reféns através do aumento das ofensivas ao invés de buscar acordos. O objetivo de Israel era apenas um: destruir completamente o Hamas, libertar os reféns e desmilitarizar a faixa de Gaza. Após a divulgação do vídeo, o primeiro-ministro Netanyahu detalhou a ampliação das operações militares em uma reunião do gabinete de guerra. As negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediadas pelos Estados Unidos da América, não estavam progredindo. O Hamas ainda gravou um vídeo de propaganda usando reféns israelenses, irritando Israel inevitavelmente. As negociações já estavam em um impasse. O Hamas já declarou que não vai se desarmar até que o Estado palestino seja estabelecido. O Hamas afirmou em comunicado de 2 de agosto que só abrirá mão das armas quando for estabelecido um Estado palestino independente e soberano. Essa declaração foi feita durante a visita de Steve Witkoff, enviado especial do presidente americano Donald Trump a Israel e à faixa de Gaza. Israel exige que o Hamas se desarme e liberte os reféns para negociar um cessar-fogo, mas o grupo se recusa a fazê-lo e utiliza os reféns para gravar vídeos de propaganda. Parece que Israel já prevê que as negociações vão fracassar. Os Estados Unidos da América parecem estar relativamente positivos quanto à ocupação total da faixa de Gaza. O presidente americano, Donald Trump, evitou se posicionar concretamente sobre apoiar ou não a possível ocupação da faixa de Gaza pelo primeiro-ministro israelense, Netanyahu, afirmando que essa decisão cabe a Israel. Em 5 de agosto, ao falar com jornalistas, o presidente americano Donald Trump afirmou que sabe que estão tentando fornecer alimentos às pessoas atualmente, mas não pode comentar sobre outras questões, pois dependem de Israel. Além disso, várias reportagens estão analisando que enquanto antes os Estados Unidos continham Israel, agora não parecem mais tentar conter o país. Por isso, acredita-se que esses movimentos de Israel podem se intensificar ainda mais. Atualmente, as Forças Armadas de Israel ocupam 75% da faixa de Gaza. No entanto, o grande problema é que o comando militar de Israel está demonstrando oposição à ocupação total da faixa de Gaza. As Forças Armadas de Israel afirmaram serem necessárias no mínimo mais 6 divisões para a nova grande operação terrestre na faixa de Gaza. Além disso, com a guerra já em seu 2º ano, há muito ceticismo dentro das próprias Forças Armadas. Apesar da possibilidade de ocupação total da faixa de Gaza, há preocupações com a segurança dos 20 reféns restantes. Estima-se que levaria anos para garantir a segurança da infraestrutura. Por isso, alguns se opõem à ocupação completa. Além disso, a oposição pública à guerra em Israel atinge níveis recordes. Quando as forças de defesa de Israel realizam operações militares em grande escala, os reservistas são convocados. Com os reservistas atendendo à convocação, mais pessoas sentem aversão à ideia de deixar suas vidas para se alistar no exército. Cerca de 600 pessoas, incluindo ex-diretores do Mossad de Israel e altos oficiais militares, enviaram uma carta ao presidente Trump pedindo que ele pressione Israel para encerrar a guerra na faixa de Gaza. Militares da ativa e veteranos criticaram dizendo que, embora a guerra na faixa de Gaza tenha começado como uma defesa legítima, agora perdeu a legitimidade e a validade estratégica. Eles também protestaram questionando por que a guerra continua, já que os principais objetivos militares já foram alcançados. Ademais, os custos econômicos também são imensos. A operação de tanques de Gideon, iniciada em maio, custará cerca de 10 trilhões de won,
Com o aumento de reservistas mobilizados de 50 mil para 100 mil, os custos devem aumentar ainda mais. Por mais que Israel seja um Estado judeu, inevitavelmente haverá encargos no curto prazo. Apesar disso, o primeiro-ministro Netanyahu considera expandir a guerra na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu anunciou em reunião de gabinete que convocará o Gabinete de Segurança Nacional em 2 semanas para discutir os rumos das operações militares para atingir as metas da guerra na faixa de Gaza. Aparentemente, ele está tentando demitir militares contrários à expansão da guerra, buscando continuar ampliando o conflito de qualquer forma. Isso não significa que todos os cidadãos sejam contra a guerra. Segundo pesquisa do Instituto de Democracia de Israel, no fim de julho, 70% dos progressistas, 32% dos moderados e apenas 6% dos conservadores disseram estar pessoalmente preocupados com a fome na faixa de Gaza. Ademais, a opinião pública conservadora, base de apoio do primeiro-ministro Netanyahu, segue majoritariamente favorável à guerra. Portanto, o primeiro-ministro Netanyahu pode continuar a administrar o governo. Como todos sabem, há apenas um motivo pelo qual o primeiro-ministro Netanyahu aposta tão radicalmente na guerra: manter o poder. Para o primeiro-ministro Netanyahu de Israel, a guerra é simplesmente uma ferramenta de sobrevivência política. O primeiro-ministro Netanyahu, no passado, sempre lançou operações militares para mudar a opinião pública quando enfrentava crises políticas. E agora, a maior tempestade da carreira política do primeiro-ministro Netanyahu está acontecendo. Recentemente, o primeiro-ministro Netanyahu demitiu subitamente Gali Baharav Miara, a procuradora-geral de Israel, que liderava a investigação dos casos de corrupção contra ele. Essa decisão não é apenas uma troca de pessoal. Netanyahu, claramente, pretende encobrir as suspeitas de corrupção contra si mesmo. O primeiro-ministro Netanyahu foi formalmente acusado desde 2020 por abuso de poder e recebimento de suborno, e está em julgamento atualmente. No entanto, recentemente, a situação está ficando cada vez mais desfavorável para ele. A opinião pública nacional e internacional está se voltando contra ele, e os conflitos com os parceiros da coalizão estão se intensificando. Contudo, a guerra é uma maneira de superar essa crise. De fato, a guerra começou devido ao ataque terrorista do Hamas. Porém, se a guerra persistir, a opinião pública se voltará para a segurança. E governos raramente são derrubados durante crises de segurança. Netanyahu mirou exatamente nisso. A avaliação predominante é que a guerra atual é apenas uma forma do primeiro-ministro manter seu governo. Claro, não se pode negar que Israel garantiu sua segurança ao subjugar os países vizinhos. Além disso, Israel pressionou o Líbano exigindo o desarmamento do Hezbollah, que concordou com um cessar-fogo com Israel em novembro de 2024. Eles prosseguiram a guerra com Israel, sofrendo grandes perdas por ataques terroristas como os de Pipi. Como resultado, o Hezbollah também perdeu influência dentro do Líbano. Os Estados Unidos e o Líbano estão tentando desarmar o grupo, mas sem grandes avanços até o momento. O presidente libanês, Joseph Aoun, pediu formalmente o desarmamento do Hezbollah. No Dia das Forças Armadas, o presidente libanês Joseph Aoun afirmou que todas as organizações armadas, incluindo o Hezbollah, devem entregar suas armas ao governo. Ele acrescentou que irá expandir a autoridade sobre todo o território do Líbano, enfatizando que isso é para recuperar a confiança do mundo. Israel continua pressionando o Líbano e já declarou que, se o Hezbollah não for desarmado, realizará operações militares. O problema é que o Hezbollah não está cedendo facilmente. Naim Qassem, líder do Hezbollah, afirmou que aqueles que exigem o desarmamento, dentro ou fora do país, no mundo árabe ou no cenário internacional, estão pedindo que entreguem as armas a Israel. Demonstrou sua forte determinação de não se submeter a Israel. Além disso, o Hezbollah declarou que não se desarmará enquanto for atacado por Israel. E também ameaçou que, se Israel lançar um ataque em grande escala contra o Líbano, iniciará uma nova guerra. Atualmente, as forças de defesa de Israel ainda não se retiraram e mantêm 5 postos avançados no sul do Líbano. Se o primeiro-ministro Netanyahu, que enfrenta uma crise política devido a investigações de corrupção, decidir atacar o Hezbollah, é possível que ele realmente o faça. Contudo, para o Líbano, a situação é complexa. Apesar da influência reduzida do Hezbollah no país, eles ainda são uma força poderosa. Se continuarem pressionando o Hezbollah, pode levar a uma guerra civil. Porém, se não o desarmarem, podem ser invadidos por Israel. O Líbano está em uma situação delicada, sem poder fazer uma coisa nem outra. A situação no Oriente Médio, envolvendo Israel, Hamas e Hezbollah, está tão imprevisível que é impossível antecipar os próximos acontecimentos. Com suspeitas de que o motivo declarado da guerra difere da real intenção por trás dela, é necessário analisar mais a fundo a essência desse conflito.
Continuaremos acompanhando os desdobramentos futuros. Assim que houver novidades, produzirei e postarei um novo vídeo rapidamente. O que acham sobre Israel atualmente? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado.